Olá, gente. Estamos aqui novamente no nosso canal, hoje trazendo um novo tema. E hoje é um tema muito importante, que é a relação entre o contador e o cliente. Já percebi pelos clientes que eu atendo uma reclamação de alguns comum, que é infelizmente a falta do diálogo entre o contador e o cliente. O cliente diz: o contador não me chama, não conversa. E também, o cliente também às vezes não procura o contador, né? Então, para essa parceria dar certo, é necessário uma boa amizade entre os dois, tá? Porque o contador, ele não é só aquela pessoa que calcula imposto e passa uma guia para você pagar, tá? E se essa relação não existe, quem perde mais é o cliente, tá? O cliente pode perder mais se essa relação é ruim, é complexa, tá? Então é muito importante a gente delimitar esse tema, e até daqui a pouco outros profissionais de contabilidade que acompanham esse vídeo vão acompanhar esse vídeo, que também temos que passar essa percepção para os demais colegas da área contábil, né? E o contador não pode ser só aquela pessoa que calcula imposto, né? Ele ajuda o empresário, o dono da empresa, né, a evitar multa, né, pagar menos imposto dentro da lei, né, o contador, que hoje em dia a gente chama de tributário. O contador não deve ser só aquela pessoa que sabe débito e crédito. Ele tem que ser um contador hoje tributário. O contador tributário é aquele que sabe se a empresa está no melhor regime tributário, se aquele regime o empresário está pagando mais imposto ou menos imposto. Então o contador hoje em dia ele tem que ter essa visão de mercado, tá? E um dos nossos papéis também é tomar as decisões seguras para a empresa, para o empresário, né? E deixar a empresa regular, a empresa em dia, tá? Esse é os principais pontos que os contadores têm a obrigação perante uma empresa, perante o empresário. E outra coisa que a gente hoje em dia tem que colocar muito em ênfase é que contador, ele não é uma despesa, ele é um investimento para a empresa, tá? Porque ele pode trazer a melhor tributação, a redução de impostos, né? Mantendo a sua empresa regular, em dia. Então, muitos empresários às vezes comentam, né? Mas ele está me cobrando, mas eu não tenho nem movimento, ou tenho baixo movimento. Mas a responsabilidade que nós contadores temos é muito grande. E é aquela velha questão: se der algum problema errado na sua empresa, você vai se dirigir a quem? Ao contador. Meu contador fez isso, meu contador fez aquilo errado, tá? Então, é uma questão importante dos empresários, principalmente, perceberem que o contador é um investimento e não um custo, tá? Alguns pontos que essa relação pode desgastar, ela pode ter problema, tá? Que é tarefas diárias, como por exemplo, o contador não recebe a documentação, o cliente não manda a documentação, o cliente não procura o contador, só procura quando tem problema, tá?
E às vezes ele acha que o contador sabe tudo, que geralmente a gente trabalha com bola de cristal. Não é assim. A gente precisa saber das informações do cliente, tá? E é aquela coisa, como eu tinha falado, o contador não explica nada para mim. Ele só manda guia para pagar imposto. Esses são os principais fundamentos de problema na relação contador-cliente, tá? Isso aí é que começa a gerar problema na relação entre os dois, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que evitar, né, ao máximo. E quando isso acontece, o papel do contador é só apagar incêndio. Quando tem um problema, ele vai lá e resolve. E aí eles só começam a ter um novo diálogo quando tem um novo problema. E assim essa relação vai indo. Quando surge um problema, aí o contador aparece com o cliente tendo um relacionamento esporádico. E aí o problema é sanado. Daqui a pouco aparece um outro problema e a situação... Eles não sentam, eles não têm reuniões, eles não debatem a situação da empresa, como está, como é que não está. Inclusive, eu tive um exemplo que a pessoa me disse que não sabe. O contador não procura ela, não sabe se ela está tendo lucro, se ela está tendo prejuízo, enfim. Isso é um problema muito sério, gente. Isso é um problema muito sério, muito sério. Porque o profissional não tem, né, a visibilidade que ele precisa ter, né, que ele precisa demonstrar. E infelizmente aí negócios são perdidos. Aí quando daqui a pouco você vai perceber, o negócio já não tem mais retorno, aquele negócio não funciona mais, tem que fechar, sabe? Uma coisa muito interessante que eu digo aqui às vezes é que o contador, a contabilidade, ela recebe as informações depois que tudo ocorre. Então, principalmente a parte financeira, o cliente tem que ter em mãos as informações financeiras, tudo certinho, porque a contabilidade vai receber essas informações depois. Então, algumas vezes o problema chega, mas ele já foi feito, não foi anteriormente conversado. Eu fiz uma compra, uma venda, mas quando a informação chega aqui, ela já está feita. Então, isso é um problema muito sério, né? Então, essa questão do diálogo, da informação, ela é muito importante, tá? E a gente tem alguns exemplos que a gente pode seguir no dia a dia, que aí pode trazer uma melhora nessa relação, né? Vamos supor assim, o cliente informa, eu vou fazer contratar um funcionário, avisa antes, tá? Eu quero mudar a atividade da minha empresa, avisa com antecedência. Eu não quero mais a minha empresa, eu quero fechar a minha empresa. Avisa com antecedência, tá? E o faturamento, eu de repente quero discutir meu regime tributário, se está certo, se está errado. Vamos estudar, vamos verificar, porque a gente pode fazer essa opção uma vez por ano, inclusive até no mês de janeiro, né? Então, durante o ano vai estudando, vai analisando os dados financeiros da sua empresa. Daqui a pouco os dois em comum acordo, né, acham a melhor solução. Então isso é uma relação importante, uma relação profissional que, se seguir esses passos, dá tudo ok, não tem, né, problema nenhum, né? Então
é uma questão que a gente diz que a gente consegue ajudar quando a gente sabe o que está acontecendo, né? Então, é uma questão de informação, de diálogo, e a relação entre contador e cliente é que nem um casamento. Depois que essa relação não tiver mais, vocês não se conversam mais, possivelmente isso vai dar uma separação. Se não tem mais diálogo, não tem mais comunicação, nenhuma relação pessoal, profissional, amorosa, ela não vai durar. Infelizmente, ela não vai durar. E a relação, ela tem que ser de parceria, tá? O cliente confiando no contador, o contador falando a verdade, mesmo aquilo que o cliente não quer ouvir. O contador não pode ser amigo do cliente e fazer tudo que o cliente quer. Nós, como profissionais da área contábil, devemos fazer o correto, o certo, e infelizmente muitas vezes não deixar para o cliente a informação que ele quer ouvir, mas tem que ser a informação certa, tá? A informação que não vai trazer algum prejuízo futuro para ele, tá? A gente está aqui para proteger o negócio, mas não para agradar a todos. Essa é uma questão muito importante, tá? E o cliente tendo também as suas obrigações, entregando documentos, cumprindo prazos, sendo transparente e seguindo as orientações, qualquer negócio vai para frente. A gente não faz milagre, mas a gente consegue planejar, fazer um belo planejamento aí do seu negócio, da sua empresa, tá? E, em síntese, quando a relação é boa, todo mundo ganha. Você vai ter menos impostos, você vai ter menos multas, você vai ter mais organização, você vai ter um crescimento planejado e uma tranquilidade. Você, empresário, vai ter uma tranquilidade, tá? E uma empresa bem organizada começa com uma contabilidade bem alinhada. Nunca se esqueça disso, tá? A gente sabe que é um assunto chato, um assunto complexo, né? Mas às vezes é interessante a gente falar sobre isso, tá? E para encerrar o nosso vídeo, eu deixo só uma frase de impacto: que você, empresário, valorize o seu contador, e você, contador, eduque o seu cliente, tá bem? Essa é uma síntese geral que eu deixo sobre esse assunto de hoje, um assunto delicado, mas que é importante a gente falar para que todo mundo saia ganhando nessa relação contador e cliente. E, mais uma vez, se você curtiu o vídeo, tem alguma dúvida, curte o nosso canal, deixe algum comentário, que eu respondo vocês em seguida aí, tirando dúvidas, tá? E vou deixar uma pergunta no ar. Você é que está assistindo esse vídeo, como é que é a sua relação com o seu contador hoje em dia? Quer responder? Responde aí nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.